Mas eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, queridos, ainda de pé, só um minutinho. Abra a Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 16. O tema da ministração de hoje é atitudes indispensáveis para um avivamento. Quem quer viver um avivamento aí, levante a mão. Glória a Deus. Um avivamento na nossa vida, no nosso lar, na nossa igreja, na nossa cidade, estado, país. E Deus quer trazer um avivamento. Amém, queridos? Amém. Quem precisa de avivamento aí, levante a mão. Amém. Então vamos ver o que Deus vai falar conosco aqui nesse texto. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Vamos orar antes? Feche os olhos, queridos. Vamos falar com Deus. Pai querido, louvado seja o teu nome por tudo aquilo que o Senhor fez e ainda vai fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós queremos nos entregar a Ti. Queremos entregar as nossas famílias. Queremos entregar ao Senhor a nossa cidade, o estado de Santa Catarina. Queremos entregar a nação brasileira. Ó Deus, tenha misericórdia do nosso país. Que o Senhor possa estender as mãos de norte a sul, de leste a oeste da nossa nação, e que a tua vontade prevaleça. Pai, em nome de Jesus, agora estamos aqui para cultuar, para adorar, para bendizer o teu nome. E agora, nesse momento, estamos aqui para ouvir a tua voz, também através da tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. E amém. Amém, queridos? Amém. Vamos ver então. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 diz assim: Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer, tanto na casa do Senhor quanto na sua própria casa, prosperamente o efetuou. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: Eu ouvi a tua oração. Amém. Quem crê que Deus ouve orações, diga amém. Amém. Eu ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15: Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Versículo 16, para concluir, diz assim: Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Amém. Levante as mãos para os céus e diga comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eis aqui a minha vida. Traga nesta noite um avivamento sobre mim. Quem precisa de um avivamento, diga glória a Deus. Assente no seu lugar, meu querido, minha querida, e assentados vamos aplaudir ao Senhor. Como eu disse agora há pouco, eu quero ser breve na administração de hoje. O tema da mensagem de hoje é atitudes indispensáveis para um avivamento.
que é um avivamento? É uma obra do Espírito Santo. Não é uma obra da carne, não é um movimento, não é um entretenimento. Às vezes, tem certos, até mesmo algumas igrejas, que promovem aquele barulho, aquele ativismo, aquele movimento todo, e aí alguém diz assim, está tendo um grande avivamento. Não, nem sempre. Avivamento produz mudança de vida. Você está me entendendo? Avivamento é uma renovação espiritual. É mais ou menos assim para você entender, é uma parábola. Às vezes você está assim e você vê uma lagoa com água parada. E o que acontece ali? Daqui a pouquinho, quando vai ficando tudo assim muito parado, muito estagnado, começa a criar lodo, né? Vai criando aquele lodo, aquele limo. E como não há movimento na água, daqui a pouquinho surge um monte de praga, um monte de parasita, né? Agora a gente está chegando no verão. E qual é a preocupação das autoridades? A questão envolvendo água parada. Não é isso que a gente vê na televisão? Elimine água parada. Se você tem ali aquela água ali no potinho ali, né, debaixo da planta, você tem que tirar. Se você tem um pneu lá no fundo do terreno, né, e esse pneu ali tem água, você tem que remover, porque se você deixar a água parada, o mosquito da dengue vai chegar ali e vai fazer a festa. E daqui a pouquinho, né, alguém pode ficar doente e, se Deus não tiver misericórdia, uma consequência pior. Por quê? Porque está estagnado, porque parou. E Deus não quer que a nossa vida seja uma vida estagnada. Deus não tem interesse nenhum, meu querido, minha querida, que a gente seja aquele cristão de nome. Porque a religião é o que não falta no mundo. Crente sem poder de Deus, crente sem avivamento, é mais um religioso. Às vezes o IBGE bate na porta da casa da gente e faz um monte de pergunta, né? Quantas pessoas moram aí? Quantos aparelhos de TV? Qual é a renda? Aí depois pergunta qual é a sua religião. Hoje, como é que as pessoas sabem aí a quantidade, né? Nunca o voto do evangélico foi tão disputado, né? Agora, né? Agora os evangélicos são procurados, né? Mas há muito tempo atrás, o evangélico era taxado, né, de forma pejorativa. Lá vai Bíblia. Ô irmão, era assim, não era? Alguns tinham até vergonha de dizer que é crente para não ser zoado. Hoje não, hoje é status. Então, mas o que é ser um cristão de fato? Ser um cristão de fato é ser alguém cheio do Espírito Santo. Alguém que tem o avivamento de Deus fluindo através da sua vida. E a gente precisa, viu, queridos, orar. Eu, você, nós que estamos aqui, nós precisamos orar por um avivamento. E foi isso que Deus fez aqui nos dias de Salomão. Davi foi o pai, Davi era o pai de Salomão, e foi o homem que Deus usou de maneira extraordinária, queridos. Davi é um dos personagens mais amados da Bíblia Sagrada. Até hoje, olha, já se passaram 3.000 anos, ou aproximadamente 3.000 anos, que Davi viveu em Israel, que Davi foi rei em Israel, e Davi é a personalidade mais amada de Israel até hoje, né? Ele deixou uma marca poderosa lá na nação de Israel. Mas infelizmente no finalzinho da sua trajetória de vida, Davi teve alguns problemas, né, espirituais, morais. Ele se arrepende, ele pede a Deus perdão, Deus o perdoa, mas ficou ali algumas sequelas, né? Ele lidou com isso até o final da vida, principalmente aqui no caso aqui do envolvimento de Davi com Betseba, que era a mãe de Salomão, veio a ser a mãe de Salomão. O primeiro filho da união de Davi, Betseba, morreu. Diz a Bíblia que Deus o feriu e ele morreu. Você vê, tem muita gente por aí dizendo Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Sim, Deus é amor, Deus é justiça. Então Deus falou assim, olha, essa união aí provocou escândalo, essa união aí deu motivo para os inimigos do Senhor blasfemarem. Então esse filho, ele não vai sobreviver. E a espada nunca mais vai se afastar da sua casa.
teve paz, foi uma brigaiada, irmão brigando com o irmão, querendo tomar o trono do outro, irmão se deitando com o irmão, gente, assassinato entre irmãos, foi uma coisa terrível. E agora nasce Salomão, o segundo filho de Davi e Betseba. E a Bíblia declara que Deus amou Salomão. Que coisa maravilhosa ser amado por Deus. Quem sente que Deus te ama, levante a mão. Muitas vezes, eu ia dizer às vezes, mas seria uma expressão errada. Muitas vezes, Satanás chega assim no nosso ouvido, né? Especialmente quando a gente está passando um momento aí de luta, de provação. Você não é nada, você não vai conseguir, ninguém se importa com você, ninguém liga para você. Mas nessa hora o Espírito Santo vem ao nosso coração, né? E nos faz entender o nosso valor diante de Deus. Amém. A nossa importância. Deus nos ama. Amém, querido? Bata assim no peito, assim, ó, e diga assim: Deus me ama. Deus me ama. Olha para o irmão e fala assim: Deus ama você, meu querido. Fala para ele. Fala, você é precioso, diga para ele. Não é isso que a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo. Que mundo é esse que Deus está se referindo aqui? São as pessoas, são os brancos, são os negros, são os pardos, são os mulatos, são os orientais, ou seja, toda a raça humana. Deus amou a olhos sem distinção. E a Bíblia declara que Deus amou Salomão e ele recebeu de Deus uma missão. Quem crê que você tem uma missão a cumprir nessa terra, aí levante a mão. Hoje, eu e você cumprimos a nossa missão como cidadãos. A gente entrou na cabine, né? E aí foi lá, apertou na urna, né? Apertou lá o botão, tecou os números, e aí você cumpriu a sua missão de cidadania. Mas nós temos uma missão, Deus nos deu uma missão. E muitas vezes essa missão não vai à frente por falta de avivamento, por carnalidade, por esfriamento da fé. Aí a gente começa a vir na igreja, a participar de cultos como se fosse uma rotina, como se fosse um clube social, e igreja não é isso. Amém, queridos? Família de Deus não é isso, povo de Deus não é isso. Povo de Deus tem um combustível que queima, que arde, que é a chama do Espírito Santo. E antes de Davi morrer, Deus falou para ele assim: olha, você não vai construir o templo, você vai preparar o material, você pode juntar prata, pode juntar ouro, prepara os arquitetos, os engenheiros, mas você não vai construir. E dentre as várias razões, Deus fala para ele o seguinte: você foi um homem que derramou muito sangue, você foi um homem de muita guerra, mas o teu filho Salomão, aquele que vai reinar no teu lugar, esse vai construir uma casa para ele. Amém, queridos? Esse vai construir. E a Bíblia Sagrada declara que Davi coloca o nome dele de Salomão, que significa paz. Olha que coisa maravilhosa, né? E agora você vê, olha, Salomão ele começa tão bem. O desejo dele era buscar a Deus. Durante uma noite ele teve um sonho, né? Quem gostaria de ter um sonho profético aí? Levante a mão para mim. Tem gente que precisa voltar a sonhar, viu, queridos? Seja acordado, seja dormindo, mas sonhar, ter visão de Deus, acreditar em dias melhores, acreditar que Deus é com você. Está chegando aí no final de ano, gente. Vamos acreditar que vem coisa boa de Deus para nós, amém, amado? Quem não aposta aí, diga glória a Deus. Deus aparece para ele, olha aqui, ó, Deus dá um cheque em branco para ele. E fala assim, no bom sentido, né? Ô Salomão, peça o que você quiser que eu te dê. Pode pedir que eu dou. Já pensou em você que está aqui, você que está em casa? Se Deus tivesse falado uma coisa dessa para você, o que você ia pedir? O que eu ia pedir? Ó, o que você quiser, ó, peça que eu vou te dar. O que Salomão faz? Ele tinha cerca de 16 anos. Pouco mais, alguns meses a mais aí que o meu filho, o Caio, que está aí, o Jorge, enfim. O que o menino nessa faixa de idade quer?
Alguns têm maturidade, né? Outros nem tanto. E ele olha e diz assim: olha gente, que pedido inteligente. Olha, o Senhor foi maravilhoso com meu pai. Meu pai só foi o que foi porque o Senhor o ajudou. Porque a bênção do Senhor estava sobre ele. Mas meu pai morreu. Tem um filme aí chamado Missão Impossível, né? E você vê lá o cidadão fazendo cada missão que o cidadão vai conseguir na mesa. Ali foi uma verdadeira missão impossível. Um menino de 16 anos substituir nada mais, nada menos do que Davi, o grande guerreiro de Israel, aquele que matou o gigante Golias, aquele que transformou a nação de Israel numa superpotência naquela época. E ele diz assim: olha, o Senhor ajudou meu pai. Olha como é que Salomão era inteligente desde pequeno. Ele não ficou dizendo: não, isso aí foi meu pai era o cara, meu pai era o tal, meu pai era guerreiro, né, experimentado. Não, ele fala assim: o Senhor ajudou meu pai. Ele sabia que o sucesso de Davi era causa direta da ação de Deus na vida dele. Você reconhece, você que está aqui e você que está em casa, você reconhece Deus em todos os seus caminhos? Toda honra, toda glória, todo louvor, toda a exaltação e adoração você rende ao Senhor? Sim. Você pode aplaudir a Ele? Não. Quem dera que os políticos que estão sendo eleitos hoje colocassem Deus em primeiro lugar. Infelizmente, alguns no meio do caminho se desviam, né? Descambam para a corrupção, para a desonestidade, aí afundam um estado, um país, uma cidade, né? E destrói tudo que muitas vezes o outro deixou. E ele diz assim: olha, o Senhor ajudou meu pai, ele chegou até aqui. Israel é o que é, porque o Senhor usou a vida dele. Agora ele morreu, ele não está mais aqui. E eu não sei como fazer. Eu não sei mexer com economia, eu não sei mexer com guerra, eu não sei mexer com política, eu não sei mexer com isso, com aquilo. Então, eu vou pedir para o Senhor o seguinte: me dê sabedoria para gerenciar isso. Me dê sabedoria. Me dê a sabedoria do céu para que eu possa ter sucesso na missão. Gente, olha, a Bíblia declara que Deus ficou assim, tão feliz. Deus falou para ele assim: olha, já que você me pediu isso, você não pediu riqueza, você não pediu a morte dos inimigos, você não pediu vida longa, não é isso que o ser humano quer? Quando alguém faz, olha aqui, você está respondendo só para você, mas quando alguém te faz mal, quando alguém te prejudica, o que a carne quer fazer? Oh, meu querido, toma um bombom para você, toma um buquê de flor aqui, é isso que a carne quer? A carne não quer. A carne quer dar troco. Ele não pediu a vingança contra os inimigos, ele não pediu dinheiro, muita riqueza, nada. Deus não é contra você ser próspero, mas ele não funciona, ele tem toda a riqueza do mundo. Ou então, eu quero viver muito. Quem gostaria de viver muito e com saúde? Levanta a mão para Deus. Ele podia ter pedido, é tudo que o ser humano quer. Mas ele não pede isso. Ele diz assim: eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Deus falou assim: olha, vou te dar sabedoria como nenhum homem tem. Nenhum outro homem terá sabedoria igual vai responder para você. E até o que você não pediu, eu vou te dar. Olha como Deus é poderoso para fazer além do que a gente pede e além do que a gente consegue imaginar. O tempo passa, ele vai tocando o reino, Deus vai ajudando, Deus vai capacitando. E olha, gente, quando você prioriza Deus, é aquilo que Jesus falou: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas lhe serão acrescentadas. Olha o que diz aqui no versículo 11: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, ou seja, a casa dele, paralelo ao templo. Salomão construía o templo e a casa dele, o templo e o palácio dele. E olha o que diz a Bíblia, aqui não diz Salomão construiu a casa e o templo. Não, olha, a prioridade é essa aqui: ele constrói o templo e a casa. O templo vinha em primeiro lugar, a missão que Deus deu para ele veio em primeiro lugar. E olha a consequência: e tudo quanto Salomão
o efetuou. Diga agora. Levante a mão no céu e diga assim comigo: quando eu cuido dos interesses de Deus, Deus cuida dos meus interesses. E olha, Deus agora vai aparecer de novo para ele. Você já teve uma experiência com Deus? Já teve um sonho profético, uma visão? Já ouviu a voz de Deus falar no teu coração? Já pegou um texto da Bíblia Sagrada, começou a ler aquilo ali, te queimou por dentro, falou assim: meu Deus, eu já li isso aqui tantas e tantas vezes, como esse texto falou comigo de forma intensa, de forma poderosa. Experiência com Deus não é como muita gente por aí pensa, que é só sair, olha, fulano está levitando, fulano está atravessando parede. Não, Deus fala com a gente das formas mais simples, amém, queridos? Quem está me entendendo, diga amém. E agora Deus aparece para ele de novo, e Deus agora vai dar para ele, queridos, de uma forma que muito breve, eu quero orar por você, as atitudes que eu e você são atitudes indispensáveis que a gente tem que ter para que haja um avivamento na nossa vida, para que a nossa vida saia da mesmice, porque senão a gente vira crente carnal, a gente vira crente frio, sem poder de Deus, sem atuação de Deus na vida da gente. E Deus vai falando para ele aqui, ó. O Senhor aparece de noite a Salomão e lhe disse: eu ouvi a tua oração, escolhi para mim esse lugar. Que lugar é esse? Era o templo que Salomão havia construído. Escolhi esse lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Deus estava falando o que para Salomão e, consequentemente, para o povo de Israel: não é porque vocês são meu povo que, se vocês fizerem coisa errada, eu vou passar a mão em vocês. Se vocês se desviarem do meu caminho, se vocês abandonarem as minhas leis, se vocês forem após outros deuses, o que ele está dizendo aqui? Eu tenho o poder de fechar o céu. Eu não mando a chuva na terra. E quando não é a chuva, eu mando os gafanhotos para consumir o fruto da terra. Então, se eu fizer tudo isso, olha aí, ó. Mas aí vem agora o resultado aqui, as atitudes para que haja um avivamento. Versículo 14. Olha o que Deus está falando aqui, ó. A coisa pode estar feia, pode estar faltando chuva, pode ter gafanhoto, pode ter crise, pode ter problema, pode ter o que for. Mas Deus está falando aqui, ó. Olha o versículo 14. Olha os ingredientes para o avivamento, para mudar a realidade, para a morte ir embora e dar lugar à vida, para o desespero dar lugar à paz, para a tristeza sair e chegar à alegria. Aí Deus está dando o caminho, Deus está mostrando: ó, o caminho é esse aqui, eu tenho que fazer isso. E o que a gente tem que fazer? Ó, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem é povo de Deus aí, diga amém. Quem chama Deus de Pai aí, diga aleluia. Então é comigo e com você que está aí do outro lado, com nós, da nação brasileira e do planeta Terra. Deus está dizendo aqui, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, o primeiro requisito: se humilhar. A carne não gosta disso. Satanás quer que cada ser humano pense que não precisa de Deus. Eu não preciso de Deus, não. Eu vou dar meu jeito, a coisa está feia, está ruim. Que buscar nada, eu vou dar meu jeito. Como é que diz aí fora? Eu vou dar os meus pulos. Eu me viro aí nos trilhos, não, aqui na igreja, aqui nos cabelos, que orar, que a Bíblia, que nada. Não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconhecer que Deus é Deus, porque veja bem, tem gente, às vezes, Deus, muitas vezes, a Bíblia declara que Deus açoita aquele que ama e corrige aquele que tem um filho. Quem é pai e mãe aqui? Levante a mão para mim. Você já corrigiu o filho? Já tirou aquilo que ele mais gostava? Já deu um puxãozinho de orelha? Já tirou aquela mesadinha? Já tirou o videogame? Já deixou ele sem passear, sem fazer aquilo que ele mais gostava, ou ela também? Por que você fez isso? Você é ruim, pai? Não. Você é ruim, mãe? Não. Você ama, você está educando. Só que tem horas que
Quando Deus coloca a gente ali na parede, ali, ó, meu filho, tu está indo para o caminho errado, tem que vir para cá, e você insiste, então Deus vai te puxar assim, não é que você não queira, vai puxar você e vai jogar você para um lugar, vai deixar você numa situação desconfortável. E nessa hora, se eu e você estivermos na carne, a gente vai dizer assim: Deus não me ama. É isso que eu ganho, troca Deus, eu vou sair da igreja, não vou mais na igreja, eu vou fazer beicinho. Você já viu uns crentes beicinho? Crente bobói, crente manteiguinha na chapa. O que está dizendo aqui? Primeiro passo: se humilhar. Deus, o gafanhoto chegou, a chuva chegou, a crise chegou, a culpa é minha. Isso aí veio porque nós deixamos o Senhor, nós abandonamos a Ti. Então a gente põe a boca no pó, a gente põe o rosto em terra, a gente dobra o nosso joelho e a gente se humilha. A gente baixa, como diz aí, baixa a bola, a gente baixa a crista. Como o povo de Israel era chamado, sabe como é que o povo de Israel era chamado? Povo de dura serviço. Você sabe o que é isso? Coluna cervical rígida que não se dobra, não se curva. Tem gente assim, não se humilha diante de Deus. Deus vai falar assim: o primeiro passo, se humilha. Aí diz aqui, ó, falei para a sua Bíblia: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Quem tem orado aí? Primeira coisa, quando a gente orar revela a nossa dependência de Deus. O que é orar? Orar é falar com Deus. Orar é abrir a boca muitas vezes para pedir. E só pede quem está necessitado, né? É assim, não é? Você está pedindo uma coisa para alguém que tem condição de dar para você, alguém que está numa posição maior do que você. Tem gente por aí que ele não ora, não busca Deus, não fala com Deus, vai tomar decisão da vida, vai fazer uma em segunda emoção. Mas olha, eu vi na TV, o meu amigo falou, não sei quem disse. Mas mudou? Você falou com Deus? Você jejuou? Isso aí é a vontade de Deus? Tem muita gente que vai fazer assim, essa maneira. Uma vez eu tive uma conversa com uma pessoa, a pessoa ia fazer um negócio, e eu falei assim: deixa eu te falar uma coisa, Senhor, lei, mentira, não jogado nada. Mas aí a pessoa diz que ora. É de Deus? É de Deus. Aí depois vai dar cabeçada na vida. Aí depois começa a bater contra a parede, a coisa não vai, não anda, não rompe, fica estagnado no mesmo lugar. Por quê? Porque não mudou, não se humilhou. Então Deus está falando assim: que é mudança de vida, que é avivamento, quer que essa situação, dê lugar a uma realidade diferente. Meu povo precisa se humilhar. Precisa, olha aí, 14. Meu povo se chama pelo meu nome. Primeiro, se humilhar e orar e buscar a minha face. Sabe o que está falando aqui? O que é buscar a minha face? Está falando de relacionamento. Você já viu uma pessoa que, às vezes, uma pessoa que fala assim: nunca mais eu quero ver? Como é que dizem fora? Como é que dizem? Nunca mais eu quero ver a sua cara, nunca mais quero ver o seu rosto. Ou seja, relacionamento cortado, relacionamento rompido. Deus está falando assim: ei, vocês precisam se humilhar, vocês precisam orar e precisam buscar a minha face. Ou seja, se relacionar comigo, chegar mais perto de mim. Aleluia. Porque tem gente por aí que só chega perto de Deus por interesse. É assim, olha. Deus me dá. Tem crente assim, tem ou não tem? Sim ou não? Me dá. E se o Senhor não me der, eu vou buscar a Bíblia. Se o Senhor não me der, eu não te sirvo mais. Se o Senhor não me curar, eu saio da igreja. Sabia que tem uns crentes assim, irmãos? Cansei de ver na televisão alguns pregadores assim:
buscar a minha face, não se aproximar de mim só quando precisa. Agora eu vou apelar de novo para você que é pai e mãe. Quem é pai e mãe aqui, levante a mão para me ver. Como você se sentiria se o seu filho, você que está em casa, se o seu filho ou a sua filha chegasse perto de você te dando beijinho e abraço assim, papai, mamãe, só quando tivesse querendo alguma coisa de você? Só quando quisesse um dinheirinho, um presentinho, um passeio, como é que você se sentiria? Você ia ficar o quê? Como é que você ia ficar? Já sei, vai pedir. Tem filho, você entende ou tem? Você já viu algumas coisas assim? Já. É um relacionamento que tem a ver com interesse. Então, o que Deus está falando aqui? Buscar a minha face. Não por interesse. E nem tão pouco por medo. Eu vou buscar a Deus, porque se eu não buscar a Deus, eu vou para o inferno. A gente tem que servir a Deus por amor, queridos. Amém, queridos? Servir a Deus é prazer, é alegria. Não é isso que diz lá nos Salmos? Servir ao Senhor com alegria. Pastor, mas eu só consigo servir a Deus com alegria se tudo estiver correndo bem. Não, gente. Está tudo bem, glória a Deus. Tem luta, glória a Deus. Vamos servir a Deus em todo tempo, em qualquer situação. Amém, queridos? Sem interesse, sem medo, porque Deus, Ele é amor, e a gente precisa servir a Ele com amor. Então está dizendo aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, relacionamento, e se converter dos seus maus caminhos. O que é converter? Converter é se arrepender, é abandonar as práticas erradas. Olha, às vezes você está indo numa direção, aí você vai mudar de rumo, você vai voltar para uma direção totalmente oposta. O que é arrependimento? Pecado, dia desses eu falei aqui no culto nosso aqui de culto de crescimento, que pecado na nossa vida não pode ser hábito. Pecado na nossa vida é acidente de percurso. O que é arrependimento aqui? Fez, se arrepende e corrige a rota. Você conhece gente que toda hora está caindo no mesmo pecado? Tem uns elementos por aí que toda hora que você vai ver escândalo dele é a mesma coisa. Adultério. Roubo, desonestidade. Vício. Se a pessoa se arrependeu, então Deus está falando aqui, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e dizer assim, Deus, a partir de hoje eu vou mudar para valer. Olha o que Deus está falando aqui, porque eu vou orar para você agora. Diz aqui, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, queridos? O avivamento está condicionado à prática dessas 4 coisas: humilhar, orar, se relacionar comigo, buscar minha face e deixar o que é errado para trás. Então, só após isso, porque eu não vou passar a mão, não vou dar jeitinho, só depois disso, eu vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a sua terra. Amém, queridos? Você crê nessa promessa de Deus? Amém. Tem muita gente, né, pastor Paulo, que diz assim, né? Ele só usa o versículo 14, né? Ele pega o versículo 14, que é um versículo assim bem bonito, com promessa maravilhosa, que diz aqui, agora está, 15, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Mas esse versículo 15, ele vem acompanhado de todo um contexto que começa no versículo 11. Então, para que a gente possa orar aqui nessa noite, eu pergunto para você que está aqui, para você que está em casa: você quer viver um avivamento aí na tua vida? Sim ou não? Amém. Você está cansado dessa mesma vida? Você está cansado, quer viver algo novo? Tem uma canção que é cantada, se tiver pode deixar no ponto. Eu quero viver algo novo. Quem não gosta de coisa nova? Quem gosta de roupa nova? Levanta a mão. Não é a banda não, né? Nada contra a banda, né? Nada contra. Mas roupa nova, sapato novo, móveis novos.
esse avivamento, a gente precisa se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e deixar aquilo que não agrada a Ele. Aí Deus vai olhar para a gente com outros olhos, vai perdoar os nossos pecados, vai sarar a nossa terra e vai ouvir. Quando você dobrar o joelho, sintonia fina, já viu antena? Você não sabe onde está, mas tem uma antena de transmissão de sinal de celular, que quando o teu celular está ligado, e aí a antena está lá, né, com sinal de internet, ela vai jogar sem interrupção e você vai navegar, né? Agora está chegando aí o 5G, uma velocidade, né? Tem uma internet é uma carroça lenta, falhando, não vai. Às vezes a coisa na nossa vida está enterrada, porque falta a observância desses princípios aqui. Você está disposto a fazer isso de coração? Sim ou não? Sim ou não? Então fica de pé para a gente orar aqui noite. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, vamos orar. Começou mais um mês, gente. Parece, olha, eu ouvi, gente, eu não ouvi o ano passado. Eu não ouvi o ano passado. Chegamos já em outubro. Aí vem novembro, dezembro, acabou. Dá tempo para Deus fazer grandes coisas na nossa vida? Dá ou não? Dá ou não? Olha aqui para mim, olha. Gente, com quantos dias Deus fez o mundo? Quantos dias? 6. Quantos dias, né? A dividido aqui, está polarizado o negócio aqui, pastor Paulo. Está polarizado. Quantos dias, né? 6. Em 6 dias Deus fez tudo. Deus fez o universo, gente, esse espaço sideral infinito, bilhões e bilhões de estrelas, de constelações, de galáxias. Deus fez tudo isso em 6 dias. Será que em 2 meses e pouco, quase 3, não dá para Deus fazer alguma coisa na vida da gente? Como dá? Mas o caminho está aqui, essas 4 coisas: se ligar, orar, relacionar com Ele, né? Buscar a minha face e deixar o que está errado para trás. Aí Deus sabe, Deus vai curar, onde é que está dodói na tua vida? Onde é que está machucado? Onde é que está ferido? Deus vai curar e aí vai sarar e vai responder a nossa oração. Amém? Vamos orar? Antes vamos adorar ao Senhor. Põe a sua mão aí no coração. Você que está em casa, faça isso também. Vamos adorar a Deus. Visitar hoje aqui. Cante essa canção do fundo da sua alma, querido. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, Espírito vem, Espírito Santo. se converter aos maus caminhos, aí você vai viver a Eu quero viver algo novo. Isso que a gente está cantando vai acontecer na nossa vida. Faz meu coração bater de novo. O avivamento
chama de Pai, que me chama de Deus. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar minha face e deixar os maus caminhos, eu aqui do céu, a oração do meu povo vai chegar aqui no meu trono, eu vou ouvir aqui no céu, não haverá bloqueio, não haverá distância, não tem demônio, não tem inferno, não tem Satanás, não tem homem, não tem nada, nada vai impedir o meu agir, aleluia. Eu ouvirei dos céus, eu vou perdoar o pecado não vai ficar marcando bem na tua mente, não vai te aprisionar, eu vou tirar esse peso de culpa, eu vou perdoar você e vou sarar a sua terra, eu vou colocar em ordem a tua vida. Vamos orar agora, queridos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Tu és santo e poderoso. nós te agradecemos pela tua palavra. Glória, glória. Ela nos mostra, ela aponta aqui no caminho para que a gente possa Aleluia, Jesus. desfrutar da tua presença, do teu poder Santo é tu. em toda a sua plenitude. E o Senhor nos mostra aqui, Pai querido, as diretrizes. Está aqui na tua palavra, a gente já leu isso tantas vezes, já ouvimos tantas mensagens, canções falando sobre isso, já foram cantadas. Isso aqui não é algo novo, não é algo que a gente não sabia, a gente sabe. Mas muitas vezes nós endurecemos o coração, nos acostumamos com os textos e por causa disso nos tornamos religiosos. Falta unção, falta poder, falta vida, a terra continua doente, as orações não são respondidas, o pecado aflora. Mas o Senhor está dizendo: se vocês se humilharem, se vocês orarem, se vocês buscarem a minha face, se vocês ficarem perto de mim e se aproximarem da minha presença, se vocês abandonarem aquilo que eu reprovo, aquilo que eu desprezo, que eu abomino, eu vou ouvir. Quando vocês me chamarem, quando vocês disserem: Pai, eu direi: estou aqui, meus filhos, eu vou ouvir a sua oração. Eu vou perdoar o pecado de vocês, eu vou sarar a terra, não importa qual área seja, financeira, física, espiritual, eu vou sarar essa terra. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Então nós te pedimos, ó Deus, não permita que esqueçamos, ó Deus, esse texto, essa palavra, que possamos ater em nossos corações aquilo que o Senhor nos fala no dia de hoje, porque queremos experimentar um avivamento, queremos viver uma novidade de vida, queremos viver algo novo que foi cantado aqui nessa noite, Pai. Ajude-nos a praticar, Pai, o nosso dia a dia, nesses requisitos que o Senhor passa ao nosso coração. Que o Senhor guarde a nossa vida, que o Senhor nos proteja e que possamos, ó Deus, estar a cada dia mais perto do Senhor, em sintonia, Pai querido, com o Teu Espírito Santo. Muito obrigado. Nós te pedimos isto e te agradecemos em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Levante as mãos para os céus. Diga comigo: glórias ao Pai, Glória ao Pai. glórias ao Filho, Glória ao Filho. glórias ao Espírito. Glória ao Espírito Santo. Paga a glória a Jesus.